Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 164 do Rural Talks. Estou aqui eu, Fernando Rodrigues, CEO e fundador da Rural e também host desse podcast, juntamente com meu amigo Kiran Gartner. Tudo bem, Tudo Kiran? bem, tudo ótimo. Tudo Feliz ano ótimo. novo. Feliz ano novo para todos. Hoje nós conversamos então com o André Fukugaut, da Bayer, sobre sucessão, mudança geracional, dados, como a gente pode usar esses dados para gerar valor, né? E antes da gente entrar aqui, André, eu vou fazer algumas chamadas, principalmente do Comercial do Bem, que é com o Hospital do Amor, que a gente tem uma campanha, o Agro contra o Câncer. A Rural ajuda a divulgar e impulsionar as doações por meio dos canais de conteúdo, então a gente pode compartilhar um QR Code aqui para ajudar esse hospital que oferece um serviço humanizado e também trazer aqui uma importante informação que Irangarten, dia Rural Summit 2026 já tem data marcada, vai ser no PSEG no dia 21 de maio em Piracicaba, onde a gente vai conectar inovação, tecnologia e futuro do agro em um lugar só. Também vamos colocar aqui as informações sobre o evento, já estamos com as inscrições abertas, o ingresso é totalmente gratuito, ou você pode optar por doar R$ 100 para o Hospital do Amor também, tá? Quando você está falando, no dia 26 de fevereiro, vai ter um evento de IA no Agro, que a gente está fazendo junto com a Sociedade Rural, lá no centro de São Paulo, e vai ser transmitido também ao vivo e gratuito. A Rural pode compartilhar isso com o Depois eu pessoal. mando os detalhes. Exatamente. Pessoal, o futuro do agro se constrói em parceria. O Rural Talks agora conta com o apoio institucional da ABAG, reforçando nossa missão de levar inovação e crescimento ao campo. André Fukugaut, faz tempo que a gente está para falar, hein? Verdade. E muito honrado em estar aqui hoje. Que isso, nós que agradecemos, porque nós temos muito a conversar e temos muito que extrair de você, que além de ser um cara que trabalha no agronegócio, é de uma família de produtores, então a gente tem que explorar aqui tanto a parte da sucessão, como também como que você, dentro de uma corporação, consegue colaborar para que a tecnologia e o mercado melhore cada dia mais, né? A gente sabe que tecnologia só vira produtividade quando muda comportamento. Por isso que a gente tem que trazer essa pauta para dentro aqui, para poder falar um pouco de sucessão familiar, que é um dos pontos principais para a adoção de tecnologia. E aí, eu queria te perguntar no início, assim, qual que é a mudança que você acha que é mais subestimada no agronegócio hoje e que é tão relevante para a gente poder fazer, de fato, esse agro subir e melhorar cada vez mais, né? Então, gente, muito obrigado primeiro, né, me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Sempre fui muito admirador, né, do conteúdo que o Kiran cria, ele que me indicou na época o canal e acompanho sempre vocês e é muito bacana o conteúdo que vocês criam, tá? Para mim é um diferencial muito grande e contribui demais para o ecossistema para a gente poder avançar nesse sentido para desenvolver o agro. E um ponto relevante que eu coloco é o seguinte, né, acho que, o papel das companhias hoje é muito importante nessa adoção das tecnologias, porque ao longo da história, a gente teve grandes contribuições da indústria para que o agro pudesse desenvolver nas diferentes frentes, de inovação tecnológica, tanto agronômica, biotecnológica, né, o digital também, quando surgiu nas primeiras, teses de agricultura de precisão na época. Isso está avançando cada vez mais, né, no modelo que a gente sabe, né, de automação, usando IA e tudo que a gente sabe hoje de uso de dados. E o que eu percebo hoje em dia é que tem uma lacuna que ainda não está sendo preenchida. Que qualquer empresa hoje que atua na agricultura, ela foca muito no agricultor como um produtor agrícola e não como gestor de negócios. Uhum. E para mim isso é uma grande lacuna que não está preenchida ainda, porque, né, desculpa, né, as entidades financeiras vão ouvir esse podcast também, mas eu acho que a entidade financeira ainda também não completa esse gap, porque ela é entre o agronômico e a gestão, né? Porque no fim do dia, o que o produtor tem na mão dele não é uma produção agrícola, é um negócio. Sim. Então, para mim, eu acho que esse canal entre a gestão e o manejo operacional e tudo que acontece hoje no agro que a gente conhece, ainda tem uma distância ali que tem que ser preenchida. E para mim isso é um conjunto, e é por isso que, para mim, as empresas válidas daqui para frente, qualquer ator no ecossistema, ela tem que ter essa visão de atuar em ecossistema.
Sim. Porque uma solução própria no seu negócio principal, que a gente chama de core business, ela não vai ser suficiente para que ela consiga atender a necessidade e, ao mesmo tempo, sustentar os novos modelos de negócio para essas empresas. Ótimo ponto que você tocou, André. André ou Fuco, né? O que que você prefere? Pode ter Fuca, né? Todo mundo Fuco, conhece. Fuco da Baia. Eu acho que o grande problema é que a gente tem as fazendas hoje, elas estão com ilhas de tecnologia. O que que quer dizer isso? São tecnologias segregadas e não se comunicam, né? Não se conectam. Então a gente tem hoje uma tecnologia aplicada na fazenda, mas que não está gerando o real valor dado para a gente poder fazer essa conexão e gerar o valor no mercado financeiro, porque o mercado financeiro ele não entende o agronômico. Então, se a gente consegue traduzir isso em dados bem claros, a gente consegue resolver esse problema. Então, acho que é um problema que eu acho que é também geracional da gente poder adotar tecnologias de uma forma mais digital e de poder conectar, né? E eu queria até escutar a sua posição com relação a isso, porque essa nova geração ela tem uma cabeça diferente e a gente entende que esse ponto que você tocou no parte financeira, ela demanda uma adoção dessa tecnologia conectada e digital para gerar esse dado e fluir para o financeiro. Como que você enxerga essa nova geração entrando no mercado, sendo que você é uma nova geração entrando na parte da agricultura, como que você vê a diferença na prática? Ela mede mais, ela delega diferente, ela assume mais risco? Como que você está enxergando essa mudança? Acho primeiro reforçar que a inovação tecnológica, né, nessas gerações dos nossos pais, ela tiveram um papel super importante, Uhum. né? Porque acho que vários podcasts que vocês fizeram, isso foi reforçado, né? Sim, Uhum. Esse legado todo do avanço tecnológico e como eles conseguiram avançar na agricultura, assumindo risco e tomando decisões, até baseado em evidências, né? Talvez não em sim. numa massa de dados, mas em evidências práticas do dia a dia que eles tiveram ao longo da vida. Histórico, né? Histórico. Isso foi fundamental e, na minha opinião, essa nova geração, ela deve considerar tudo isso como um grande track record, assim como tem na linguagem das startups, Sim, para que construa para que continue esse desenvolvimento no campo e com uma perspectiva diferente. Porque esse profissional que está assumindo agora, eu vou colocar o meu chapéu aqui agora, né, como uhum, pai, como filho e como um empreendedor dentro de uma companhia, que tem múltiplas funções na vida, né. Então não é aquela pessoa que só vai cuidar dos filhos. sim, Tem os pais que vivem mais, tem os filhos, e tem uma corporação ou um empreendimento que ele está tocando. Então isso faz com que ele demande soluções que ele consiga ter essa polivalência. sim, Considera-se o quê? Primeiro, uma boa governança de dados, que todos os dados, assim como você está fazendo podcast aqui, eu tenho certeza que os dados aqui vão ser muito úteis para outras frentes que vocês vão fazer, sem dúvida. né. E na agricultura a gente tem que ter esse mesmo pensamento, que os dados primários, eles vão beneficiar toda uma cadeia de suprimento ou de alimento, né. Então, para mim tem um pouco dessa perspectiva de mindset, que eu acho que essa geração nova ela já vem com isso, e ela vai já ter um mindset para poder usar melhor o digital, para conseguir criar esse canal, até falando entre campo e cidade, né, Uhum, porque esse profissional também ele vai ter que lidar com essa dualidade entre campo e cidade. sim, E assim, então, o dado vai ser naturalmente o grande, eh, combustível, né, para que ele consiga fazer tudo isso. E as soluções tecnológicas que eles vão demandar são muito, assim, as gerações antigas sempre valorizaram muito a presença no campo, aquela evidência na prática, né, tateando a planta, o solo e vendo a perspectiva física do negócio. Essa geração vai ter que continuar no campo, mas de uma forma diferente. Então, tudo que você consiga minimizar essa fricção dessa distância do campo com esse profissional, ela vai ser muito benéfica e vai fazer muito sentido para ele, tá? E isso vai fazer com que a gente escale também aquela integridade que muitas vezes ficava só na fazenda, sim, né? Não é uma questão de você distribuir o dado para quem você, aliás, você perdeu o controle dos dados. Na realidade, com essa governança de dados, você consegue ser proprietário, liderar esses dados e, ao mesmo tempo, você beneficiar a cadeia naquilo que é importante nessa relação de transparência entre os agentes. sim.
Então, assim, eu vejo que esse benefício de uma boa governança, né, aliado a um mindset de não perder todo esse histórico e avançar numa digitalização que esteja alinhada com outros atores da cadeia, para mim é um caminho muito natural que ela deva ser seguido. Porque a vantagem competitiva desse profissional no mercado para o negócio dele prosperar, ela vai depender desses atores em volta dele serem promotores do negócio dele. Sim. E ele só vai conseguir fazer isso tendo essa transparência, uma boa governança e liderando essa relação entre as soluções que ele precisa também. Tá? Então, para mim, é um conjunto de fatores, né, que vai fazer com que esse profissional seja um protagonista nesse ecossistema, Sim. mas ao mesmo tempo, a, a abordagem que ele vai ter, né, como uma gestão de pessoas no campo, né, e toda uma aplicação das tecnologias, ela vai depender muito dessa capacidade que ele vai ter eh, de aplicar essa mescla entre o clássico e o inovador, usando as principais ferramentas que existem hoje na mão dele. De fato, o novo gestor da fazenda que está adentrando agora, ele tem que ser um multifacetas, né? Porque ele tem que lidar com o passado, ele tem que lidar com o futuro, e tem que transformar esse dado. Acho que o ponto que você tocou é super importante, em uma evidência real, para que essa evidência se transforme num dado que onde o banco, a seguradora, as instituições financeiras, até mesmo as empresas que comercializam com ele vão acessar e vão entender de fato o que está sendo produzido, como está sendo mensurado. É o que a gente chama de safra de dados, né? Que eu acho que é a próxima colheita do produtor rural vai ser a safra de dados. E isso me leva a uma pergunta, Foucault, como que vocês, dentro da Bayer, estão olhando para esse monte de dados que está sendo construído e gerado, e como que vocês, como uma empresa que impulsiona a tecnologia no mercado desde sempre, né, fazendo com que as adoções de tecnologia aconteçam com mais fluidez, como que vocês estão se posicionando com relação a esse dado? Como que vocês colaboram para que o produtor rural entenda primeiro? Porque eu acho que como tudo no Brasil passa por educação, né, a gente tem que dar um passo atrás e falar: "Pô, vamos entender por que que esse dado é tão importante", né, e eu sei que vocês têm algumas iniciativas internas de utilização de dados para impulsionar isso dentro do produtor. Eu queria escutar um pouquinho de você, como está sendo essa experiência, porque é um despertar, né? Exatamente. Quando a gente fala do nosso negócio principal, nosso core business, ele capturou os dados de uma forma que a gente entende que foi fundamental para avançar em termos de variedades, produtos para produção de cultivos. E foram investidos mais de 2,6 bi de euros por ano, né, para que isso acontecesse. Agora a gente enfrenta uma fase que, para que o produtor extraia mais valor disso que ele construiu até hoje, junto com a gente, é que isso seja de uma forma que ele possa aproveitar mais aquela tecnologia e tenha uma personalização daquela remuneração agrícola que ele recebia, que ele sempre recebeu. Sim, Ou seja, sair de uma gestão que era por hectare, por alqueire, para metro quadrado, né, até por planta, na qual a gente possa usar a nossa ciência de centenária, de mais de 150 anos, dentro de casa, com a experiência do agricultor. E assim a gente consegue ter essa granularidade e, ao mesmo tempo, ele ter uma experiência de não só comprar insumo, né, de comprar insumo que ele vai ter a certeza de que ele vai ter o máximo de performance usando os dados dele, a experiência dele, com uma empresa que tem uma especialidade naquilo que ela está ofertando de insumo. Então, para mim, essa também é uma visão de ecossistema, porque você não está usando apenas um conhecimento que você represa com você, mas que você compartilha com o outro e tem um benefício mútuo, principalmente no seu próprio negócio. Eu tenho uma curiosidade, não sei se você vai ter a resposta, mas hoje, dentro do Bayer, qual porcentagem dos funcionários ainda são muito mais ligados à parte agronômica, né, que são agrônomos por formação, e quantos que estão entrando de outras áreas, né, de ciências, de business e tudo? Porque a gente viu nos startups uma tendência desde, acho que é quando a gente começou, em 2018,
90% era agrônomo, e muitas vezes um doutorado de ESOL, muito focado na parte agronômica. E depois, acho que 2021, começou a mudar. Pessoas de outras áreas começarem a entrar, porque eles viam, eu posso resolver esse problema, que eu tenho tecnologia, conheço sobre isso. Aí depois eles aprenderem a parte agronômica, né? Que eu acho muito positivo, porque está trazendo conhecimento de marketing, de dados, de tecnologia digital. É, e eu acho que esse vai acontecer no agro também, no parte de produção, porque a gente vê também os alunos aqui, as ligas agros, os universitários, eles são ligados ao agro, mas eles estão estudando business, ou eles estão estudando outras coisas que não seja só agronomia. Então, eu queria saber, dentro do Bayer, se esse é uma tendência também, ou se você sabe mais ou menos se esse mudou nos últimos anos, ou se sempre foi assim, dividido entre vários. Olha aqui, não vou ter o número exato aqui, Não, mas só o que para sua impressão, a minha assim. impressão é, primeiro assim, né, eu tenho um legado já de 20 anos da Bayer, né, completei ano Uhum, passado. E para mim tiveram várias fases assim, e isso que me retém hoje na companhia. É uma uhum, empresa que te faz aprender todo dia, né, e eu sempre passei por mudanças estruturais, mas a estratégia em si não mudou, né. uhum, Mas o que eu vejo de grande transformação, lá em 2010 quando eu vim para São Paulo, a grande diria que 95% da liderança era agrônomo uhum. e boa parte do time também, aqui em Sim, São Paulo, na sede, né. tá. E ao longo do tempo isso mudou bastante, né, no ponto de você encontrar no time comercial uma pessoa que foi gerente de um varejo lá no Nordeste, Uhum, né. Então você teve uma diferença, uma diversidade muito maior, desde a ponta até o back office, uhum, tá. E pessoas que você aham, mencionou, é, pessoas de ciência uhum, digital, com, diferentes formações uhum, também, que pudesse trazer outras perspectivas para a agricultura. E uma grande mudança que eu vi também, né, quando teve aquela fusão com a Monsanto na época, uhum, eu acho que isso se fortaleceu também, porque as pessoas que vieram, né, no time de digital, também já era um time muito mais diverso e com uma perspectiva também de é bem o que você falou, sabe, são pessoas uhum, que, muitas vezes já até dominavam muito bem o agro, uhum. mas que veio por esse caminho contrário, né, e que tem uma complementaridade muito bacana com esse pessoal que já vem da agricultura. É, até do próprio Climate Corp. Acho que o founder desse Climate Corp, você sabe, ele não era do agro, né? Não era. É, e esse que deu um grande chacoalha, né, no mercado quando a Monsanto comprou o Climate Corp em 2014, e aí que começou interesse pelo AgTech, porque vi que era quase um unicórnio. Então, mas o cara, o founder, não era do agro. Então, achei isso interessante. E cada vez mais também o que eu vejo, é essa cultura também dentro de uma companhia, ela tem mudado bastante, né. Eu posso falar da Bayer, mas tenho certeza Uhum, que todas elas estão passando por isso. É esse perfil um pouco mais eclético, uhum, né, de ter essa flexibilidade também de atuar em diferentes campos, com espírito de empreendedorismo mesmo dentro de uma corporação. uhum, Porque esse perfil é muito desejado, porque quando a gente fala de recurso compartilhado, é você conseguir usar as principais capabilities e habilidades, né, que as pessoas têm, uhum, de acordo com a necessidade de algum projeto, de uma iniciativa que tem um período determinado. Então a gente tem essa flexibilidade hoje de mover os profissionais de uma forma que a gente consiga extrair o máximo de eficiência uhum, e com as pessoas certas, de acordo com a task sendo trabalhada. Então, essa foi uma grande mudança, uhum, né. Eu não comentei ainda, mas, tipo, sofreu uma grande mudança há 2 anos atrás, quando o próprio time de Open Innovation da Bayer, ela foi desfeita uhum, naquele formato que nós tínhamos. Mas não necessariamente a estratégia ela mudou. A Open Innovation ela continuou numa perspectiva diferente, uhum, mas usando recursos fluidos, na qual não era um time, mas que todos os líderes de programas pudessem, avançar nessa agenda. uhum, Então hoje, por exemplo, né, eu represento hoje a Open Innovation numa área de estratégia aqui na agricultura digital. Mas eu conto com o recurso compartilhado de cada programa que me ajuda, e assim eu consigo fazer um scouting, de acordo com a tese do programa, de uma forma muito mais efetiva. Toda a curadoria a gente tem um time científico que ele pode fazer isso. uhum, Eu consigo buscar fomento numa segunda frente, na qual, esses líderes de programas também conseguem fazer todo esse canal com
com as soluções que eles precisam e ter esse recurso otimizado entre o que tem hoje fora da companhia e dentro, e ao mesmo tempo consigo olhar muito mais essa questão da jornada do parceiro, assim como os programas olham para a jornada da solução, né, de uma forma muito mais organizada e estruturada, porque a gente sabe que a companhia não é questão de falta de recurso, Uhum, é questão de alocação e a eficiência, né, de acordo com a capability que as pessoas têm, e uhum, aquilo também que a gente consegue buscar via ecossistema. Então acho que essa habilidade entre build or buy, uhum, parte muito disso, né, de ter esse autoconhecimento, entre aspas, da organização com em termos de capabilities, pra ter essa complementariedade também de recursos. uhum, E assim a nossa pretensão também como inovação aberta, é que a gente possa influenciar todo esse ecossistema, levando um pouco dessa perspectiva, quais são nossas teses, né, onde que a gente vê maior oportunidade, que daí, naturalmente, aquele recurso tá vindo lá de fora para dentro, lá vai começar a se alinhar também, uhum, né. Então, para mim é um pouco disso, sabe, é sair um pouco da perspectiva de áreas, uhum. mas de capabilities que se complementam e a gente pode alocar de acordo com a necessidade. Muito bom. E olhando pela ótica de que você está vendo para o cliente, eh, no passado, clientes eram todos iguais. E hoje você está olhando para uma ótica de que você comentou ali que os dados é como se fosse um alfaiate. Você está desenhando um produto especificamente para aquele cliente, dados os dados dele, que vai gerar um retorno de acesso para esse cliente no mercado financeiro totalmente diferente do seu vizinho. Então, acho que a gente está desenhando um modelo de negócio no futuro de que não existe mais um generalizado, né? Tipo, não é Um commodity, generalizado, não é né? uma Tá saindo commodity. do É, commodity para a precisão, né? Sobre tudo, exatamente. A né? gente está descomoditizando, né? E levando essa precisão para um passo não só de aplicação de tecnologia no campo, mas também de como esses dados vão gerar um resultado diferente para cada indivíduo, para cada fazenda, de forma a ser benéfico ou não, de acordo com a produtividade, de acordo com a gestão, de acordo com tudo que é levado. Isso para mim é super importante porque a gente trata os fazendeiros como indivíduos, né, e não como uma massa de produtores, né, que são todos iguais, que usam todos os mesmos produtos. Eu acho que isso para você mensurar é super Sim, ele interessante, vai né? além só disso também, porque o produtor hoje, ele não está produzindo comida, mas está ligando agora com saúde e com clima, né? Uhum. Porque você tem mais informação que permite que você consegue mensurar tudo isso, os fatores, né? Todas as ligações. Então, acho que esse que também sai um pouco o cara produz soja aí, quantos sacos de soja? Não, agora ele um cara que é um gestora de meio ambiente, de saúde, então, porque tudo depende dele, como ele planta e como ele produz, né? Um exemplo bom que a gente tem hoje dentro de casa, até a Marina teve aqui, né, do Sim. carbono, ela lidera um dos maiores programas de carbono, assim, do nosso segmento. E nesse programa a gente tem essa perspectiva de, eh, ter essa customização, né, e Uhum, a gente teve essa evidência. O mesmo modelo que você adapta de acordo com a maturidade do cliente e oferece aquilo que faz sentido para ele na etapa da uhum, cadeia, ele começa a ter muito mais aderência, ter muito mais uhum, engajamento para entrar no programa. uhum, E assim, consequentemente, né, uma melhor gestão de dados e sim, melhor troca com esse ecossistema. Então, eu acho que o grande aprendizado para as companhias também é de que o modelo escalável nem sempre ela tem que ser fixo. uhum, Ela pode ser escalável, né, hoje a gente tem ferramentas para isso, né, tem a Sim, IA, sim. uhum, tendo uma boa governança de dados, você consegue estratificar todas as personas, uhum, e assim o produto fica muito mais adaptado para cada segmento, né. E nesse modelo a gente está tocando hoje mais de 3 milhões de hectares aqui no Brasil, Caramba. com mais de 3 mil clientes. uhum, Então, para mim o uso da tecnologia vem para isso, sim, né. A escalabilidade não significa que você vai ter menos personalização, É. uhum, né. E aí me bateu uma dúvida aqui, Fuca, eu não sei se você vai ter a resposta, mas assim, quando a gente lida com o produtor rural e com dados, né, ele tem um pouco de pé atrás com relação a para quem ele vai passar esses dados, né? Eh, como que você enxerga que a gente consegue
estando dos 2 lados, né, tanto o lado da Bayer como produtor, como que você enxerga que a gente vai destravar, esse mindset do produtor de falar assim: "Cara, eu estou abrindo meus dados aqui, mas vai ter um benefício lá na frente", né. Como que você enxerga a possibilidade da gente fazer isso em larga escala? Olha, aí você tocou num ponto super importante. Isso a IA não vai substituir, Mm-mm. Uhum. que é a relação humana-confiança, tá? E até gostaria de citar até um exemplo, né, que é fora da Bayer, Lógico. né, que o nosso amigo, você conhece também o Richard da Sim, Unisystem, sim. né? E para mim isso que me chamou a atenção quando o conheci o trabalho dele. Por quê? O dado é do cliente, tá? Mas o cliente ele tem que ter esse conforto de ele poder selecionar os parceiros para que ele consiga ter um ganho mútuo, né? Sem dúvida. Então, lá eu vi um ambiente que não tinha fricção nenhuma nesse compartilhamento de dados, porque ambos confiavam no outro, tá? E da mesma forma, o nosso posicionamento como companhia também é essa, né, a gente respeita tudo, que considera sendo uma LGPD, né, a gente não usa o dado do cliente indevidamente, a gente Sim. é muito preciso naquilo que a gente vai usar e de acordo com a autorização que ele dá. Uhum. Mas ao mesmo tempo, a gente deixa bem claro para o cliente que a gente vai sim usar o dado dele. É muito necessário para que a gente consiga habilitar o modelo de negócio para que ele tenha o benefício de realmente a gente poder usar a nossa ciência a favor dele. Sem dúvida. Então acho que essa transparência da cadeia Uhum. é através de confiança mesmo, né. Se a empresa ela não tem um histórico e não tem essa governança e não aplica as políticas, naturalmente isso não vai existir. É. É. E a confiança é muito Eu acho que essa ilógico, né. desconfiança veio da época quando era só usado para marketing, né? Os dados É. era dados para vender para alguém, para vender para o produtor. Hoje em dia, os dados são outros, né? E o uso, quando juntado com outros dados, aí dá uma eficiência, né, de visão de mercado que traz benefício para o produtor. Não só economicamente, mas em geral de ter visão melhor para desenvolver mais eficiência, né. E eu queria puxar um gancho também, que por Uhum, isso que é muito importante o agro também não ficar apenas nichado no agro, né, porque você falar de governança de dados, uhum, né, pô, você tem o mercado financeiro aí sim, do Sim. lado, né. é, Então pra gente chegar num nível de um open banking, uhum, né, É. o agro tá muito é, distante Tá ainda, a gente tem distante. muito que aprender com eles. Então uhum, pra mim acho que é um pouco disso também, sabe, um aprendizado que eu trago nessa minha jornada toda, é que por mais que você tenha que entregar straight to the point, alinhado à sua tese, né, eu acho que esse conhecimento desse ecossistema que vai além do agro é muito importante. Sem dúvida. uhum, sim, Acho que tem um outro ponto também, você tocou no mercado financeiro, o mercado financeiro vive uma constante volatilidade, né, alta, baixo e tal, e a gente está cada dia mais vivendo uma volatilidade mais alta no mercado de commodities, né, ou seja, isso atinge cada vez mais o produtor rural ali na ponta, consequentemente diminui margem, e a gente tem que trazer muito claro para ele que usar os dados vai beneficiá-lo ao ponto dele ter acesso a crédito mais barato, dele ter acesso a um seguro que é específico para ele de acordo com a necessidade dele, que ele vai ter acesso a uma tecnologia da Bayer que é específica para a terra dele. Então a gente acaba melhorando o prognóstico de que a margem dele está diminuindo. Não, vamos trazer essas tecnologias para facilitar o seu acesso ao mercado, consequentemente eu preciso dos seus dados, né? E isso me leva a uma pergunta para você, Foucault, que é o seguinte: para tudo isso acontecer, a gente precisa de uma infraestrutura. Você está enxergando isso no mercado hoje? Como que você está vendo isso? Então, hoje eu vejo, né, pra mim tem um problema basal relevante, né, Sim, assim, eu diria uma preocupação, né, sim, porque até então, até pela natureza do negócio, né, o produtor rural é pessoa física e ela é tratada dessa forma, né, por diferentes atores, principalmente pelo governo, uhum, né, o produtor rural ele é um CNPJ, mas é atrelado ao CPF dele, né. Então, pra mim tem essa camada, e eu acho que de encontro com isso vem a questão da reforma tributária aí, né. Como é que a gente vai correr atrás do rabo agora, né, sendo que a gente não tem hoje o ecossistema
de produtores rurais Uhum. adequados para isso, Sim. né. Qual produtor que você vai lá e tem um sistema, por exemplo, né, de gestão, né. Uhum. E a questão dos dados que vocês comentaram, né. Qual produtor que tem hoje o dado organizado para reportar para uma receita, né. Então, para mim é um pouco, essa questão basal, tá, e daí eu vinculo um pouco com essa questão que vocês comentaram, que a gente tratou agora há pouco sobre a questão de sucessão, Uhum. tá. Então, para mim vai ser fundamental, eh cultura você não muda de um dia para o outro, mas que nessa sucessão eu acho que vai dar uma boa nesse ponto, eu acho que vai ter uma boa aceleração para que aconteça, né, de ter um negócio do agro mais próximo de um negócio como ela deveria ser, né, de uma empresa comum Business, que a né? gente vê É, no na cidade. profissional. É. Exatamente, com profissionalismo, que a gente possa ter, eh, outros atores, né, com uma visão que a gente consiga beneficiar aqueles que fazem bem. Então, a gente tá cansado de ver, né, tem muito produtor muito bacana, né, que você vai na fazenda, é linda, adota todas as práticas, acho que preserva até mais do que tá Sim, na lei, só que ele não consegue por conta de transmitir isso que ele pratica, né. Então, as tecnologias têm um benefício direto nisso, sim, né, não só na transparência como eu comentei, mas, pra mim acho que é um pouco dessa percepção de valor que não fique apenas, né, numa venda, de uma boa venda, de um pitch para alguém, mas sim, você evidenciar através da prática, né, e ao mesmo tempo também não deixar de lado esse legado também que foi super relevante para eles chegar nesse nível que eles chegaram hoje. Então, e o Brasil tem um benefício, uma vantagem competitiva em relação aos outros países, né. A gente tem um ambiente na agricultura muito mais favorável e mais resiliente e flexível sim. para adotar essas novas práticas. Agora, até por questão de média de idade, né, entre Uhum. Estados Unidos, Europa, né, a gente tem uma média de idade muito menor aqui no Brasil. Sim. Então isso vai nos beneficiar bastante, e a gente tem mercado também, né, então, Uhum. até para os empreendedores que estão ouvindo aqui, o Brasil aqui vai ser uma grande fonte de inspiração global de tecnologias agrícolas e já está sendo. Sem dúvida. Então para nós aqui é um movimento natural, tá, e para mim tanto o ecossistema nessa parte da ponta com o produtor, quanto as soluções que elas vêm para atuar neles, eu acho que vai ter a gente vai ter um grande avanço, tá, nessa nesse canal, né, de Transição, né. dados, de transição, e que vai gerar confiança. Para mim, essa ação de confiança ela vai continuar sendo muito É porque humano, da forma como é feito hoje. Porque tem um tempo de adaptação, né. A gente precisa de um tempo de adaptação do próprio mindset das pessoas, mas também da utilização da tecnologia, né. Então acho que a gente precisa, vamos dizer assim, dar a mão, né, e acompanhar nessa mudança, né, para que todo mundo saiba que tem um benefício, esse benefício vai ser gerado lá na frente. E você tem falado muito de ecossistema, né. Eu queria entender um pouquinho mais quais são qual é a visão da Bayer, na verdade, perante o ecossistema, como que vocês atuam, o que que vocês como se vocês se relacionam com as startups, para que as startups que estão nos escutando saibam como se relacionar com você, porque no final do dia, o papel da Bayer é impulsionar ainda mais com que novas tecnologias apareçam e o produtor rural aproveite todo esse benefício para gerar o dado e, consequentemente, gerar esse benefício, ter o benefício final, seja pelo mercado financeiro, seja pela seguradora, seja no acesso a um produto diferenciado. Qual que é o principal ponto hoje que a Bayer está se dedicando, eh, a fazer dentro do ecossistema para poder impulsionar ainda mais o agronegócio? Olha, acho que o primeiro posicionamento é que toda a nossa estrutura de agricultura digital hoje, ela acompanhando um pouco das decisões globais, né, nessa forma de trabalhar, Uhum, é que a gente tem muito mais autonomia hoje nas regiões, né. Então, por exemplo, nosso time de engenharia hoje, ela tem uma autonomia grande hoje localmente, né, então a gente tem essa autonomia para desenvolver soluções que realmente adequem à necessidade na ponta. Uhum. Isso contempla, não só, investir mais recursos naquilo que já estava sendo feito no desenvolvimento interno, uhum, mas de buscar alternativas no ecossistema que a gente tem certeza que tem muito mais pessoas fazendo mais rápido e melhor sim, fora da companhia. sim,
Então, o que a gente costuma fazer bem é esse mapeamento do que a gente tem de capacidade interna e, e aquilo que a gente não tem, a gente está fazendo tudo através de parcerias que partem de uma estratégia que vem dos próprios programas, né? Então, por exemplo, né, a gente tem o próprio projeto de carbono que a gente comentou agora há pouco, né? Se a gente pensar em tudo que a gente precisa ofertar ao nosso cliente, a maior parte a gente não tem competência interna. Então a gente tem parcerias aí com mais de 100 atores do ecossistema. Boa parte deles são consultores que conseguem customizar essa recomendação e Uhum, levar a nossa ciência lá na ponta. E ao mesmo tempo a gente tem startups, empresas, né, e até o meio científico, como a Embrapa, por exemplo, uhum, que nós temos hoje um co-desenvolvimento, né, de soluções ali para que isso aconteça. E ao mesmo tempo, a gente pensa que muitas das tecnologias acabam não avançando porque para uma startup ter um investimento de longo prazo, ela não consegue É. sustentar, né. E mesmo para fazer follow-on é difícil, porque qual investidor, né, vai ter essa paciência, né, assim como uhum, tem nas deep techs, por exemplo. Então tem projetos, por exemplo, que a gente sabe que tem cunho científico, a gente tem competência para liderar esse projeto, mas que a gente precisa de um parceiro, por exemplo, então a gente está buscando agora fomento, né? Porque com fomento a gente consegue. uhum, Você tem um parceiro que tem a competência técnica, você tem uma organização que para a estratégia faz sentido e tem, claro, essa proposta de valor que ela pode entregar, né, num possível desenvolvimento, e a gente tem o fomento, né, de um governo que uhum. tem uma tese alinhada, né, ou que a gente consiga de fato fazer esse tripé rodar. Então, isso a gente está hoje investindo bastante esforço também, porque era algo que a gente não fazia. Muita gente colocava um projeto para priorizar dentro de casa, isso demorava 2, 3 anos. Sim. Hoje, se você tem fomento, a gente consegue colocar naquele momento. Então, é um recurso que a gente começou a captar agora, né? A gente teve ainda poucos casos, mas é uma frente que a gente pretende Aumentar. aumentar e ao mesmo tempo olhar um pouco mais Open Innovation de uma forma um pouco mais ampla, né? Não é só fazer scout, fazer matchmaking, conexão e o programa roda e vai Sim. acontecer, né? A gente sabe que na prática é Não é muito bem assim. difícil, né? Até um programa, né, como o Valora, que foi comentado pelo Abdala, né, Uhum. que tem uma atração hoje de mais de 2 milhões de hectares, a gente teve muita fricção para levar isso para o nível de tração e escalabilidade, até para o nosso time de operações, né? Então, se um programa grande como esse, ela tem essa fricção, imagina um programa que foge um pouco mais do nosso core business, É tá? difícil. Então, para esse tipo de iniciativa, a gente entende que tem que ter uma atuação realmente de ecossistema, né? Se você não tiver gente ajudando ali para que consiga destravar esses níveis, com recurso da organização ou com um uma área só tocando, ela não vai, tá? Então, para nós, a Open Innovation é esse fechamento dessa jornada. Então, a gente já está tendo os primeiros projetos agora, que a gente fez desde o Scout, que a gente identificou a oportunidade, e está chegando quase no nível de M&A ou investimento, né, representativo numa startup, por exemplo. Então, é isso que a gente pretende fazer, ter essa cauda longa de certificar de que a gente está conseguindo colocar de pé uma estratégia, que o Open Innovation não fica apenas no scouting, ou que fica apenas como uma área que promove cultura, né? Porque cultura você não promove, né? Você tem que praticar para isso ser É. internalizado, né? Então, essa é a nossa batalha hoje, tá? Que o Open Innovation ela seja uma fonte de inspiração, que traga as teses do ecossistema de uma forma que nós compreendemos na nossa estratégia que ela faz sentido, ela a gente ouvir o ecossistema para desenvolver ou para Uhum. fazer parceria, Sim. e ao mesmo tempo, certificar de que a gente vai entregar talvez menos projetos e soluções, mas que a gente consiga fechar esse ciclo, de implementação. No final do dia, a área de Open Innovation é uma área estratégica de longo prazo, né? É Então, de que a longo gente tem prazo. que olhar lá para frente para ver quais são as novas tecnologias, plataformas, que tipo de conhecimento a gente tem que estar trabalhando, né? E falando em longo prazo, você quer falar uma coisa, Keanu? Não, eu só ia perguntar qual a perspectiva para esse ano, né? Você acha que já passou o pior, né? Que esses últimos 2 anos estavam difíceis para a cadeia? Anos Você de acha que instabilidade. você acha que esse ano vai ter eleição, vai ter tá muita incerteza, né, no mercado, mas
Na parte do agro, o que que você acha? O clima está mais positivo ou ainda está um pouco de cautela, né? Falar de, bola de cristal, assim, de falar o que vai acontecer é muito difícil, mas Uhum, eu vejo uma perspectiva muito positiva, tá. Tanto de momento de área, companhia, ecossistema, economia, eu vejo que é um ponto de inflexão, tá. Eu uhum, acho que essa safra, é lógico que não faltam desafios, né, sim, alavancagem de produtores, enfim, de uhum, todo o setor, mas eu vejo como um ponto de inflexão, porque primeiro a história nos mostra, né, que o agro é cíclico, uhum, né, e a gente está chegando num ponto agora que tem tudo para ter uma retomada, tá. E eu acho que sem falar de política aqui, mas uhum, independente de quem for eleito ali, eu acho sim, que sim, o agro ele é resiliente o suficiente uhum, para ela seguir a sua própria jornada nesse sentido, né. Sempre continua crescendo e vai é, continuar, né. Exatamente. E pra mim eu vejo como um ponto de inflexão que agora vai eu não sei, eu sempre fui um cara muito mais otimista, né. uhum, tem que ser, né? Mas eu acho que agora esse ano a gente vai ter um ambiente muito melhor Uhum, e eu posso falar pela companhia também, né. uhum, Pô, Sim. o Open Innovation não é só a BAR que teve esse uhum, desafio nos últimos tempos. Para mim agora a gente começa a ter algo muito mais orgânico, estruturado, É. na qual eu acho que vai ter um processo de, né, uhum, seleção ali que vão ficar os melhores, mas que quem fizer bem feito ela vai ganhar atração. uhum. Foi uma linha de aprendizado também, né, era É, tudo muito novo, né, tinha é, um oba-oba muito forte, e aí eu acho que teve um aprendizado muito grande, e aí agora, de fato, com esse aprendizado, pô, viu que o que que funciona, o que aham, que é melhor, como fazer, né, eu acho que tem, um processo de aprendizado. E aí isso me leva até uma próxima pergunta, Foucault, que a gente tem visto como existe esse hype da inteligência artificial, né. Então e isso tem atingido todas as verticais, né, inclusive o agronegócio. Como que você está enxergando esse hype, né? Você acha que esse hype vai perdurar? Ou você enxerga que ele é um meio, ele agrega, mas não é tudo isso que estão falando? Como que você está vendo esse movimento da inteligência artificial no agro? Olha, eu vejo que inteligência artificial para mim ela não é hype, né, Uhum. definitivamente, né, acho que muita gente já comentou aí, mas não é nem uma questão de uma disrupção, mas ele é quase que uma energia elétrica quando ela foi lançada no passado, É, né. verdade. Então, ela é algo que vai perdurar na vida de todo mundo, né, então, de fato, ela vai impactar muitos setores. Agora, para mim a tradução disso para o agro, é que eu acho que ela vai eliminar tanta fricção que existe nas operações repetitivas, uhum, né, e até em modelo de negócios, porque ela vai começar a tirar aquelas travas que nós tínhamos até culturais, né. Lógico, mudança cultural de longo prazo, mas quando você começa a mudar o contexto, né, dessas pessoas que talvez hoje sejam um pouco mais resistentes, ela vai entrar por osmose no movimento ali que ela vai começar a ter que, eh, criar rotas mais eficientes, uhum, otimizar tudo que ela faz. No desenvolvimento, eu diria que nenhuma empresa hoje está em berço esplêndido, tá, mesmo sendo uma Ah, multinacional, né, porque o desenvolvimento hoje é muito mais rápido. Então essa corrida, para mim, quem vai ser muito beneficiado é o próprio agricultor, sabe. E eu acho que vai acabar um pouco também naquela batalha, né, quem vai ser o grande guardião dos dados? Não, o dado é do produtor, uhum. né, é quem vai conseguir orquestrar melhor É, essa integração que é. vocês sempre comentam, né. Eu ah, acho que, para mim, o IA vai ser que nem o WhatsApp para comunicação entre o produtor. Hoje, o produtor tem informação que ele não tinha, né, antes do WhatsApp, porque É, tem muitos grupos, mas mesmo assim, muitas vezes ele não sabe o que fazer com aquela informação. Então, tomar decisões ainda é muito difícil, né? Mas eu acho que se o IA entra nesse espaço e simplificar esse tomado de decisão para o produtor, usando até o próprio WhatsApp, já processando já a informação que está aí, mas ele não sabe juntar tudo, esse já vai ser um ótimo começo, porque ele vai tomar decisões melhores baseado em todos os dados que hoje ele tem, mas não consegue, né, juntar tudo. Então, eu acho que só começando com isso já vai
né, melhorar muita coisa para o produtor, de uma forma simples, né, porque ele não vai precisar aprender um novo software, imputar dados ou fazer qualquer coisa que não é natural para ele, que é usar o celular para falar, para tirar foto e receber inputs, né, em tempo real. Então, acho que esse vai ser a diferença para mim. Eu acho que vai ter muitas soluções também que ele vai nem acabar percebendo que é a IA que está fazendo, né? Uhum, sim. Antes da porteira, por exemplo, né, toda aquela a questão de mesmo de crédito, né, Uhum, acho que tudo vai ser muito mais integrado e muito mais natural uhum, ele ter aquilo que ele é mais justo para ele, sim. né, ele vai ser menos Eficiência. injustiçado, vai ter Aham. benefício, aquele que é lambão vai ter Uhum, malefícios, né, sim. nesse sentido, vai ter uma desvantagem. Agora, quando você fala da operação, para mim a grande vantagem é a alocação correta dos recursos, né. O produtor Uhum, vai economizar em recursos, ao uhum, mesmo tempo ele vai otimizar e vai extrair o máximo daquilo que ele tem de material, uhum, né, seja genético ou seja de qualquer perspectiva aí no meio agronômico, e ao mesmo tempo ele vai ter uma depois da porteira, uma vantagem muito competitiva ali para ele conseguir, uma massa crítica muito maior do que ele conseguia antes, uhum, usando a sim. tecnologia. O fato é que eu acredito muito na inteligência artificial, mas desde que os dados estejam bem organizados e padronizados. E É. aí, eu acredito que a inteligência artificial vai chegar nesse nível de maturidade que vocês estão comentando, mas desde que a gente tenha toda essa padronização muito bem feita. Porque a gente tem sendo muito positivo e propositivo aqui para o agronegócio, a gente tem um ponto muito forte, é que não tem nada feito para trás nas empresas do agro, né, na média das empresas do agro e nos produtores rurais. Então a gente tem essa oportunidade de começar fazendo bem feito, para poder organizar e padronizar esses dados para que a leitura da inteligência artificial seja mais fácil. Porque da mesma forma que no passado nós líamos livro e depois foi transcrito tudo para a internet, a gente está tendo que transcrever tudo da internet para o padrão de inteligência artificial, para o padrão de leitura de inteligência artificial. Então, acho que a gente tem essa oportunidade, e acho que é para quem está escutando aqui, produtor rural, empresa, média empresa, de fazer com que essa organização dos dados comece desde o zero para facilitar a leitura. Porque senão, a gente vai ter os mesmos problemas que nós temos hoje no chat GPT. Às vezes dá um erro, às vezes o cara está falando uma coisa que ele inventou. Por quê? Porque não tem o dado suficiente para poder obter informação. Então, acho que essas, que eles chamam de, como chamam aqui, quando eles falam que a inteligência artificial, não sei, Halucina. alucina, alucina, Ai, É. alucina. Então, assim, a gente não, numa decisão, numa tomada de decisão do produtor rural, com o mercado em volatilidade, ele não pode ter uma alucinação dos dados, né? Então, ele tem que ter esse dado muito bem confiável e tratado. Para isso, a gente tem um trabalho de base na infraestrutura que eu acho que, se a gente não começar agora, vai demorar para a gente poder construir de fato isso. E eu acho que o advento positivo da inteligência artificial é que a gente consegue ler dados muito mais rápido, Uhum, coletar dados mais rápido, organizar esses dados mais rápido, mas tem que começar a fazer. E eu acho que esse é o grande desafio. E aí eu acho que tem um desafio, eu até queria te perguntar como que você olha isso, Fuco, dado que você está dentro de uma grande corporação que tem acesso a muitos clientes, eh, como que está a educação desses produtores para com essas novas tecnologias? Você tem visto que eles estão buscando? Como que você está enxergando? Porque para mim é uma coisa que eu sei que eles estão buscando, mas será que eles estão tendo acesso correto, né, a acessar de fato o que está funcionando, o que está levando valor, gerando valor lá na ponta? eu acho que tem um ponto fundamental, né, quando a gente fala de capacitação, que não é exatamente um curso, né, ou, né, Não, apenas algum canal específico, né, mas para mim é todo o contexto. sim, E para mim, numa organização como a nossa, que é grande, ela começa dentro de casa, sim. né. Será que todas as nossas pessoas que atuam hoje no campo estão preparadas para levar essa solução lá na ponta? Uma ótima pergunta. Né, então, eu acho que parte um pouco disso, sabe, se a empresa não tiver essa convergência dessa estratégia do core, uhum, né, com a agricultura digital, ela não funciona. E é por isso que a gente tem essa preocupação muito grande, né, para que as áreas elas sejam integradas e tenham
primeiro passo, Hum. essa integração interna que a gente está com esse mesmo propósito, esse mesmo, mesma ambição, para que o cliente comece a usar. E para mim, gente, aí depois lá no campo é mais ou menos igual uma criancinha aprende, Ah, Uhum. né, igual um bebê. Como é que ela aprende? Uhum. Olhando o exemplo dos outros e repetindo. repetindo. É. Isso. Então para mim é um pouco disso, sabe, eu acho que esse contexto da indústria para o agricultor, ela tem que mudar. Como eu comentei, né, eu acho que vai muito além de uma venda de insumo, ou de vender um produto Ah, bom, tá. Ela tem que realmente ter uma preocupação genuína de que o produtor ele tem um negócio, e a gente tem que fazer ele prosperar. sim. E assim acho que a gente começa a mudar um pouco esse ambiente, sabe. E até porque, né, acho que toda a matriz de RH comenta sobre isso, né, do 70, 20 e 10, né, 70% é na prática. Uhum. Então se você não tiver pessoas fazendo a mesma aquilo que é o correto, usando a tecnologia, fazendo ao lado, aquela outra pessoa que está convivendo com ela não vai fazer. Não vai. Então para mim acho que é um pouco disso, sabe, Uhum. essa atuação de, ecossistema. Você comentou do papel da indústria, o papel da indústria é super relevante, para que a equipe esteja preparada para fazer isso, e a gente não pode descartar também os parceiros, né. Sim. Distribuidores, cooperativas que estão ouvindo a gente, que Uhum. tem um papel fundamental para que essa estratégia de usar essas tecnologias e mudar esse mindset, ela tenha escala, né. Você matou a pau, porque assim, se você não educar internamente, como que você vai educar para fora, né? Se você não faz a lição dentro de casa, como que você vai levar essa lição para fora, para poder levar para o cliente? Se o cara que vende não sabe o benefício que aquilo gera, como que ele vai vender, não é verdade, né? Então, acho que é uma lição que fica para todo mundo. Pô, ensina dentro de casa, porque aí começa a sair, né. É igual a educação de criança, né, na verdade, né. Mas eu acho que você escreveu um texto recentemente, Foucault, e eu li no LinkedIn, que é assim, que você comentou, acho que governança de dados, ele não deixa de ser um manejo, né, porque é uma necessidade que todo mundo tem, né. E isso acho que são pontos que a gente precisa ficar martelando na cabeça, tanto internamente como externo, né, para poder, vamos dizer assim, se ele é um manejo, é um hábito que a gente tem que ter de seguir ele e fazer sempre, né? Principalmente em momentos de volatilidade de mercado que a gente está vendo agora, com safras maiores, com preço declinando, com margens mais apertadas. Existe uma preocupação com relação a isso, mas que ao acesso ao dado traz uma previsibilidade positiva para acessar o mercado, né. E eu queria te perguntar, na verdade, chegando mais ao final da conversa aqui, que se você tiver alguma coisa, você me Não, não, tá bom. me impacta aqui. Eh, a gente sabe que a decisão ela é sempre complexa, né, tomar uma decisão é sempre complexa. E eu queria entender como que você toma a decisão hoje, quando o cenário muda drasticamente e o dado é incompleto. Para dar um exemplo para a turma, porque assim, sem dado, como que você toma a decisão? Que é o que acontece hoje, né? Infelizmente, né? No agro, né? E é uma questão bem difícil, né, porque se você não tem evidência, né, eu pelo menos sou uma pessoa que me baseia muito em evidências, né, ou, né, Uhum. enfim, essa massa de dados é fundamental para que a gente consiga criar uma conclusão. Mas quando a gente não tem os dados, para mim, eu procuro situações que me aproximam, né, daquela decisão, tá. Se eu não tenho dentro do meu dia a dia, né, daquela equipe ou daquele projeto que eu estou, Uhum. eu procuro, situações parecidas a ela, né, e eu procuro principalmente pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei, tá. Porque talvez você não tenha especificamente aquela decisão sendo tomada e às vezes até aquela pessoa não vai te ajudar. E é muito novo às vezes, né? E é muito novo, tá. Então eu procuro, buscar essas pessoas que tiveram esse tipo de experiência parecida, tá. Eu vou dar um exemplo, tá, até citei um dos posts que eu fiz, o caso da Randon Corp, que criou a Hams, Sim. né, um negócio fora do setor. Eu Uhum. vi no South Summit, eu acho que no ano Uhum. retrasado, se não me engano, e fiquei impressionado com o Daniel Martinelli, da forma como ele conduziu a estratégia deles de 10 anos, né. E para mim é uma situação muito parecida. Uma indústria tradicional, né, uma indústria, que vendia ferro,
né, e que moveu 70% do negócio deles hoje para soluções Uhum. para atuar no ecossistema, com soluções financeiras, seguro e etc. Então, para mim é um pouco disso, sabe, essa decisão dele, né, de trabalhar no porão, né, Sim. de muitas vezes validar, né, aquilo Uhum. que a gente sempre ouve, pequeno, né, estar conectado ao ecossistema, isso não é distração, isso é importante, né, para que você consiga atrair os melhores talentos e soluções. Uhum. Então, eu me espelhei muito nele, né, para que a gente pudesse desenvolver uma estratégia, não desenvolver uma estratégia, mas de adequar nossa estratégia para que a gente pudesse ter essa mesma abordagem dentro do ecossistema, tá. Então, são um dos pontos de referência que eu tive, né. Assim como a gente começa a pegar para cada situação outros exemplos, né. Acho que o ponto que você trouxe, assim, é super importante para quem está no mercado e que tá querendo buscar tecnologia ou se adequar às novas tecnologias, é estar conectado, né? Estar conectado com as pessoas, conectado com outros elos, né? Olhando esses exemplos para que a gente, no final do dia, é ser curioso com relação a tudo que está acontecendo para poder exemplificar e apoiar dentro da sua organização ou dentro da sua fazenda, né? De uma forma ou de outra, né? Acho que isso é muito importante. Foucault, a gente está chegando ao final, mas eu queria fazer uma pergunta para você que a gente faz para todo mundo. Quem que é o comunicador do agro que você mais admira? Olha, eu tenho alguns, né, até líderes que trabalharam comigo na Sim, própria empresa, né, e até porque eu trabalhei aqui por 20 anos, né, na Bayer, mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa de fora que é o Marcos Fava Neves, tá. Por quê? professor. É, primeiro que é do meio acadêmico, Uhum. mas que traduz muito bem a prática, Uhum. Sim, tá. E, assim, realmente eu admiro muito o posicionamento que ele tem, e a criticidade que ele tem no setor, e como ele consegue identificar os principais desafios e as dores dos agricultores. Ele não tem esse viés de colocar o acadêmico na frente, ele faz uma mescla muito bacana. Então acho que não é só questão da comunicação, mas dessa coerência entre o uso de dados, de ter de ter o discurso alinhado com isso e ao mesmo tempo influenciando uma cadeia, tá, e estando próximo da prática. legal. Estando próximo da realidade, né? Exatamente. Qual skill prepara quem sobrevive e quem lidera em 2026 para você agora? Olha, eu destacaria 2 pontos, né, acho que é muito difícil de traduzir accountability em inglês, Sim, né, como eu comentei, esse perfil empreendedor que independente de estar na corporação ou Uhum. criando um novo negócio, é fundamental. E o segundo é aprender rápido, tá. Eu acho que esses 2 para mim são os principais nesse ambiente que a gente vê de volatilidade e a necessidade de resiliência. sem dúvida. Então para mim acho que esses 2 traduzem tudo que o resto vem de carona, Uhum. proatividade e tudo mais. Fuco, é isso. Conversei com o André Fukugaut, gerente de inovação da Bayer. André, muito obrigado. Se tiver um recado para deixar para o pessoal aí que está escutando, para mim foi muito proveitoso. Aprendi um pouco mais com o André, que já é da corporação e também produtor rural, né? Então, Rodrigues, eu queria deixar a última mensagem que, para mim, como eu falei, né, eu tenho uma jornada de 20 anos e eu subestimava o conhecimento que eu adquiri nesse tempo, né. Eu comentei também que a empresa, ela me dá essa oportunidade de ter um ambiente que eu aprendo todo dia, sempre tenho desafios novos, Legal, e eu sempre me sinto no primeiro dia de emprego, porque eu faço aquilo que realmente me faz sentir bem, que é alinhando meu propósito de desenvolver esse setor, tá, e deixar ele mais moderno. Eu convido a todos, né, que têm essa mesma perspectiva, né, em diferentes níveis de conhecimento, que compartilhe, tá. Eu acho que falta isso um sim. pouco, sabe. A gente vê Uhum. tantos profissionais que têm uma bagagem fantástica, mas que não compartilham, tá. E eu era um deles, tá. Então eu comecei agora, vocês podem ver, né, um pouco uma Uhum. atuação um pouco mais ativa no LinkedIn, Uhum. Uhum. né. E é uma forma de que também a gente cria um pouco mais de autoridade nesse Sim. ecossistema aqui, a gente tira um pouco o crachá, mas que você beneficia muito mais atores. Sem E ao dúvida. mesmo tempo é um aprendizado contínuo, porque esse aprendizado você traz também dentro do seu negócio, da sua corporação, do seu dia a dia. Uhum. Então eu diria que compartilhar, ensinar, o seu nível de aprendizado aumenta demais, e eu convido todos a fazerem o mesmo. Ótimo.
Ótimo. Não, na verdade se conectar e compartilhar aumenta o conhecimento de todos, né, e agrega para o mercado de uma forma que ninguém tem imaginado, mas a gente enxerga ali dentro da Rural o quanto a gente fala todos os dias, conecta com as pessoas, conversa com as pessoas, o quanto a gente aprende, né, que isso é super fundamental para nos dias de hoje, né, e acho que é importante, você falou do skill aí, eu acho que esses skills eles completam com curiosidade. Tem que ser muito curioso no dia de hoje, porque cada dia tem uma novidade diferente e a Uhum. gente tem que estar sempre atualizado, né. André, muito obrigado, Fuco. Na verdade, Fuco, né, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer inenarrável falar contigo aqui, aprender um pouquinho mais sobre como a sua atuação no ecossistema ajuda e impulsiona o agro tecnológico. Muito Obrigado. obrigado. Valeu, Isso aí, gente. Muito valeu. Valeu. obrigado.